Fala galera do Boteco in Action, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa Barba aqui mais uma vez para a gente conversar. Hoje sobre o debate da Band que rolou na noite de domingo. Um debate que foi muito importante, acho que o primeiro que reuniu os principais candidatos ao pleito, né? O ex-presidente Lula, Jair Messias Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, que são, eu diria que os quatro mais bem ranqueados, segundo as pesquisas, e outros participantes também, ali a Soraya Tronic, do União Brasil, e o Felipe Dávila. Bom, vou começar falando, portanto, da participação da Soraya Tronic. Achei que ela é uma pessoa relativamente preparada, né? É uma advogada. Todavia, ela possui algumas questões relacionadas à sua ideologia, a forma como ela pensa o mundo, e eu considero que isso possa ser um problema, tendo em vista que ela é uma cristã muito fervorosa, né? Uma mulher que tem convicções muito retrógradas em relação à vida humana, à troca em sociedade. Muito embora ela tenha dito, tenha admitido no debate que vai garantir liberdade religiosa, todas essas questões quando ela foi perguntada por uma jornalista, né? Penso que ela é uma neoliberal, é do partido ali, do maior partido do Brasil, que é o União Brasil hoje, né? Ou seja, uma mulher do centrão, uma mulher que tem uma atuação mais fisiológica junto com outros de seus partidários. Mas ela foi honesta no debate, pressionou Jair Bolsonaro e ajudou, acho, na questão de tirar mais votos do Bolsonaro. Então ela teve uma participação relativamente importante nesse debate, a Soraya Tronic. Antes de eu continuar, pessoal, já deixa um like, compartilha o vídeo para a gente gerar mais engajamento aqui no Boteco. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, por gentileza, faça isso, isso vai me ajudar, ajuda o algoritmo do YouTube a mandar o vídeo para mais pessoas, tá bom? Vamos falar agora da participação do Felipe Dávila, do Novo. Bom, Felipe Dávila, do Novo, demonstrou que é uma pessoa que não conhece nada do país, não conhece nada do Brasil. Parece um disco riscado, porque fica repetindo toda hora a mesma ladainha neoliberal de sempre, não é? Estado mínimo, privatizações, deixa os empresários trabalhar, que vai fazer o país crescer, deixa os empresários trabalhar, que vai gerar emprego, vai gerar renda, deixa os empresários isso, deixa os empresários aquilo, aquela mesma ladainha neoliberal que a gente sabe que é uma ladainha despolitizada, é uma ladainha que despolitiza e é uma ladainha que infelizmente tem conseguido cooptar parte da juventude brasileira, tem conseguido cooptar pessoas do campo político. Todos nós sabemos, e os números eles comprovam isso, de que nenhum país cresceu com o dinheiro da iniciativa privada. Sempre é necessário ter um Estado forte, um Estado planejador, um Estado não interventor, mas um Estado incentivador, um Estado que faça com que, em parceria, obviamente, em alguns casos com a iniciativa privada, seja capaz de gerar, sim, coisas positivas para o país. Mas nessa ladainha com que esse cara e todos os outros do Novo trabalham, é uma ladainha que não funciona. Nenhum país de terceiro mundo neoliberal prosperou. É diferente você pegar uma Inglaterra ou pegar um Estados Unidos, por exemplo, e comparar com o Brasil. É diferente, são países que estão na primeira faixa, na primeira linha do capitalismo. Ou seja, são países líder de mercado em vários aspectos do mercado
global de produtos manufaturados, esse tipo de coisa. Então é diferente, eles têm escala, eles têm tudo. É diferente, o Brasil é um produto que está ficando cada vez mais fincado na questão dos serviços. Esse discurso do neoliberal Felipe Dávila é um discurso que não cabe para o Brasil. Muita atenção, gente, muita atenção. O Brasil precisa sim de ter um Estado. Ou você que está aí me assistindo agora, que tem um filho na escola pública, acha que a escola pública do seu filho está linda, maravilhosa, que não precisa da intervenção do Estado lá para melhorar a educação. O Brasil precisa sim do Estado. Obviamente que, como já dito por outros candidatos em outros momentos, a máquina pública pode ser enxugada sim de funcionário ocioso, mas primeiro, para fazer isso, é preciso avaliar, preciso ver a legitimidade para fazer isso, é preciso ter os números e não só ficar falando ao léu que precisa enxugar a máquina pública para poder resolver os problemas do país e privatizar tudo para resolver os problemas do país. Então, eu acho que esse discurso do Felipe Dávila é um discurso que, se confrontado, por exemplo, por um cara do nível do Ciro Gomes, por exemplo, desmorona em 10, 5 minutos. Tá? Não se sustenta esse tipo de discurso, esse tipo de debate. Os Estados Unidos, por exemplo, é o maior estado do mundo. Esses caras adoram dizer que os Estados Unidos é o exemplo de capitalismo, mas esquecem de dizer que o Estado norte-americano é o maior estado do mundo. Todo investimento em tecnologia, todo investimento que nós conhecemos hoje na área da infraestrutura é o governo americano quem faz. Ou você acha que essa internet que nós estamos conversando aqui agora, o smartphone que está na sua mão, foi feito pela iniciativa privada norte-americana ou foi feito com indução do Estado norte-americano, do exército norte-americano? O GPS que você usa hoje no seu carro para se locomover foi feito por quem? Pela iniciativa privada ou pelo Estado induzindo a pesquisa lá nos Estados Unidos? Então, reflexão, pessoal. Pesquisa é caro. A iniciativa privada não banca pesquisa. Não banca pesquisa. Quem banca pesquisa é o Estado. Quem desenvolve tecnologia e inovação é o Estado. Felipe Dávila, você precisa se informar e ler mais. Bom, vamos conversar agora sobre a participação da Simone Tebet. Simone Tebet foi bem no debate, tá? Foi bem no debate. Acho que ela também é uma neoliberal. Não sei se ela é tão radical na linha do Felipe Dávila, mas ela é sim uma liberal. Não é uma neo-keynesiana, não é uma socialista, né? Ela é uma mulher que, apesar de se colocar no campo do feminismo, ou seja, uma mulher de um neoliberalismo progressista, né? Ela me parece ser uma pessoa preparada, que conhece o Brasil relativamente, talvez peque em algumas questões ali mais estratégicas, justamente por ser uma pessoa de pensamento e de formação política liberal, mas eu entendo que ela, como governante desse país, seria bem melhor do que o Jair Messias Bolsonaro em alguns aspectos. Na questão econômica, eu acho que seria bem parecido. Acho que a equipe econômica dela atuaria de forma parecida com a que o Paulo Guedes vem atuando, né? Salvo algumas exceções, talvez a questão do auxílio, a questão da compra das vacinas tenha sido agilizada de forma mais rápida num eventual governo Tebet, mas também não dá para saber, teria que ter ela lá para a gente avaliar. O fato é que ela foi razoavelmente bem no debate. Na verdade, ela foi a campeã do debate, segundo os números da Folha e do Google, né? Na opinião popular, ela foi a vencedora do debate no desempenho em relação a todos os blocos ali. Então, Simone Tebet pressionou bastante o Bolsonaro, enfrentou o Bolsonaro cara a cara, e eu acho que ela, como uma pessoa que estava ali com, vamos dizer, uma baixa porcentagem de intenções de voto, acho que com esse debate ela tende a crescer um pouco. Acho que ela conseguiu aí passar a sua mensagem, e eu acho que se tem pessoas indecisas entre Lula e Bolsonaro e não queiram votar, por exemplo, no Ciro, talvez escolham a Tebet para dar o voto agora no primeiro turno. Então acho que foi positivo
para a Tebet esse debate. Centrou muito a sua conversa, a sua postura sobre questões das mulheres, que eu acho que é importante. Uma coisa que eu não disse a respeito do Felipe Dávila, por exemplo, é que ele não sabe nem o nome da Lei Maria da Penha, gente. Como que um cara desse quer governar um país? O cara repetiu mais de uma vez Maria da Paz, Lei Maria da Paz. Cara, vamos combinar, né? Como que um cara desse quer ser presidente da República? Não sabe nem o nome de uma das principais leis promulgadas para proteger as mulheres no Brasil. Então, acho que nesse sentido a Simone Tebet dá de 10-0 aí nesse Felipe Dávila, que para mim foi o segundo pior do debate depois do Bolsonaro, que foi disparado o pior. Vamos falar um pouco aí então do Bolsonaro. É até difícil, né, cara, falar sobre o Bolsonaro, porque ele distorce as informações, ele manipula as informações, ele traz números que não são verdadeiros, ele fala de uma forma ríspida, é mal educado, foi mal educado com a Vera Magalhães, usou ali de misoginia com a Vera Magalhães. Enfim, é um candidato que está na cadeira de presidente da República, que até hoje eu não entendo, até hoje eu não acredito como que esse cara chegou lá, né? Mas como nós trabalhamos com a materialidade aqui no Boteco, esse cara tá lá e nós precisamos tirá-lo de lá, né? Precisamos tirá-lo de lá. E Bolsonaro no debate foi muito mal. Nos números da Folha e da Google, ele foi o pior em todos os blocos, foi derrotado por todos, em todos os blocos. A Simone Tebet deu um banho no Bolsonaro, a Tronic também deu um banho no Bolsonaro, o Ciro Gomes deu um banho no Bolsonaro, principalmente quando o Ciro Gomes falou ali da questão das pessoas que estão passando fome no Brasil, que o Bolsonaro quis relativizar, mentindo que não existiam pessoas passando fome no Brasil. O Ciro Gomes foi lá e deu um banho, deu um show em relação a isso. Foi, acho que talvez o melhor momento do Ciro no debate. Ou seja, o Bolsonaro, uma tragédia, uma desgraça. Tomara que ele tenha saído mais enfraquecido desse debate, porque realmente foi ridículo. Cara, é difícil até da gente ficar falando. É ridículo saber que um cara desse ocupa a cadeira de presidente da República desse enorme país chamado Brasil. Vamos falar então da participação do ex-presidente Lula, que eu considerei uma participação razoável do Lula. Eu acho que o Lula ele foi muito bem no primeiro bloco do debate, calmo, sereno, conseguiu falar bem, expor as suas ideias. O Lula é um cara muito carismático, né? É um cara que se você conversa com o Lula 10, 15 minutos, você já quer votar no Lula, porque ele realmente é muito carismático e ele foi muito bem no primeiro bloco. Eu senti que o Lula deu uma caída nos outros blocos, senti que o Lula titubeou um pouco ali na hora de defender o seu mandato, defender os seus governos, quando foi questionado pelo Bolsonaro na questão da corrupção. Eu achei que o Lula já fez uma defesa melhor em outros momentos. Na entrevista que ele deu, por exemplo, na Globo, eu achei que ele conseguiu fazer uma defesa melhor, uma defesa mais bem elaborada acerca da questão da corrupção nos seus governos. Eu achei que ele titubeou um pouco ali, talvez tenha ficado um pouco nervoso, exaltado na hora de fazer a resposta para o Bolsonaro, né, no tete a tete ali. E talvez por esse motivo, a resposta do Lula não tenha sido tão boa assim. Muito embora ele tenha, claro, enfatizado que o seu governo promoveu sim combate à corrupção, fortaleceu instituições, o que é uma verdade, né? Todos nós que olhamos para a política com o mínimo de isenção possível, temos que reconhecer os acertos e os erros, e o governo Lula foi um governo exitoso em vários aspectos, né? Muito embora tenha falhado sim em alguns aspectos, principalmente na questão da governança política, né? Acho que o PT acabou meio que se rendendo, né? Uma fisiologia e que talvez não fosse tão necessária assim para governar o país, poderia ter colocado mais o povão na jogada, né? Coisa que não fez. Por exemplo, o Lula falou
sobre ter mandado 2 propostas de reforma tributária na época e que não passaram no Congresso. Só que eu não lembro, por exemplo, de em nenhum momento o Lula convocar o povo, chamar o debate público para pressionar, por exemplo, os deputados a aprovarem as reformas. Então, eu penso que faltou ali para o Lula explorar um pouco melhor essas questões. Eu acho que o Lula, como os números da Google e da Folha indicam, o Lula ele foi o terceiro colocado no debate, né? Ele ficou atrás da Tebet e do Ciro em relação à qualidade do seu debate, a maneira como as pessoas enxergaram o debate ali do presidente Lula. Acho que o Lula não sai enfraquecido, mas eu acho que ele sai talvez um pouco, talvez algumas pessoas que estavam convictas em votar no Lula, talvez pensem um pouco a respeito disso. Pessoas que estão fora da militância, eu estou dizendo, tá? Pessoas que hoje estavam dizendo assim, vou votar no Lula, acho que é o melhor, mas talvez eu possa mudar de voto dependendo dos debates. E aí, talvez essas pessoas hoje começaram a pensar em mudar, por exemplo, de voto. Talvez mude para o Ciro, talvez mude para Simone Tebet. Vamos ver como é que fica isso. Mas eu acho que o Lula não sai enfraquecido. Talvez ele perca ali alguns votos, mas ele não sai enfraquecido. Ele sai ali, acho que do mesmo jeito que ele entrou. Acho que não foi negativo para o Lula o debate, não. Não foi talvez muito positivo, mas não foi negativo. Agora vamos falar do Ciro Gomes, né? Ciro Gomes, eu acredito que foi bem no debate, como mostrou os números do Google e os números da Folha. Ele foi o segundo no debate, empatou tecnicamente com a Simone Tebet no primeiro turno, no primeiro bloco, perdoe-me. Os dois, Simone Tebet e Ciro, ficaram em primeiro lugar na avaliação dos números do Google e da Folha. No segundo bloco, o Ciro caiu um pouquinho, mas ainda assim ficou em segundo, atrás da Simone Tebet. Acho que foi o bloco que deu mais visibilidade para a Tebet na questão das mulheres e tal. O Ciro acabou ficando em segundo. E no terceiro bloco também o Ciro ficou um pouquinho abaixo da Tebet, quase que um empate técnico ali, e ficou em segundo. Então o Ciro, no cômputo geral, eu entendo que foi positivo para o Ciro, porque ele fez um debate claro, fez um debate em que ele pressionou bastante o Bolsonaro, também pressionou o ex-presidente Lula. Teve um momento ali que o ex-presidente Lula acenou para o PDT, acenou ali para o Ciro, falando que o Ciro, que eles vão ter que sentar para conversar no segundo turno, um eventual para pensar num eventual apoio do Ciro ao ex-presidente Lula e tal. Acho que o Lula quis fazer ali uma aproximação ali com o Ciro. O Ciro sorriu, disse que não é uma questão pessoal. Ele disse que o Lula quer trazer sempre a conversa para o lado do afeto, para o lado da questão pessoal, para tentar amolecer ali o coração do Ciro, talvez. Mas o Ciro foi muito firme e disse que não é uma questão pessoal, de cunho pessoal, mas é uma questão de divergência política, de divergência de como se conduz o país. E aí o Ciro já fez ali logo em seguida essa fala críticas fortes ali ao governo petista na questão do modelo econômico, da questão como geriu a economia, geriu a governança política. Ou seja, eu entendo que o Ciro está fazendo o papel dele, porque ele está buscando votos, ele precisa crescer se ele quiser ir para o segundo turno, ele precisa tirar votos do Bolsonaro e precisa com que os indecisos se decidam por ele, né? Então é óbvio que ele precisa fazer esse enfrentamento com o Bolsonaro e o enfrentamento também com o Lula, porque ele precisa chegar no segundo turno. Então, pensando em estratégia, eu acho que o Ciro está correto, mas eu acho que o Ciro deve diminuir a questão do ataque pessoal e do ataque moral. Acho que nesse debate o Ciro já foi melhor nesse aspecto. Acho que ele
não pegou tão pesado assim no aspecto moral com o Lula e com o PT. E eu acho que isso é positivo, tá? Eu acho que isso é positivo, eu acho que a campanha tem que focar mesmo em projeto, focar mesmo na diferença em que ele quer implementar do que foi, por exemplo, os governos do Lula e da Dilma. Eu acho que se existe aí uma diferença programática, é ela que tem que ser explorada. Acho que o Ciro precisa explorar isso, porque o Ciro tem, sim, realmente um bom projeto, um projeto aí neo-keynesiano, reformista, né, para tentar reformular aí algumas questões no Brasil para diminuir o sofrimento aí da grande população brasileira. Então eu entendo que o Ciro foi bem no debate. Entendo que Tebet, Ciro e Lula foram os melhores nesse debate da Band. Entendo que o Felipe Dávila foi um dos piores junto com o Bolsonaro. E entendo que a Soraya foi uma pessoa que ficou ali meio que não fede, não cheira, mas não foi mal. Foi uma pessoa que fez uma participação ali razoável, tá? Acho que é isso, pessoal. Trouxe para vocês aqui uma análise bem breve, bem rápida. Não poderia deixar de falar um pouco sobre esse debate. Talvez eu faça uma live essa semana para falar sobre isso. Talvez eu participe de alguma live. Sei que no canal do meu amigo Merlin das Trevas acho que rolou alguma coisa, ou deve ter rolado. Apareçam lá no canal Merlin das Trevas para ver. Talvez o Merlin faça uma análise lá. Pessoal lá do canal Crítica Transversal também deve fazer alguma análise essa semana lá. O meu amigo também, do canal Em Nome da Rosa, o Cris, também provavelmente vai fazer alguma coisa lá no canal dele. E o Felipe, do canal Sem Neurose, também provavelmente fará uma live. Então fiquem atentos aí, vocês que gostam da questão da política, que queiram ver a opinião da galera aí da nossa rede aí de canais aqui no YouTube, né? Para confrontar as nossas opiniões, as nossas ideias, para trazer informações novas e para a gente também repercutir esses debates acerca dos candidatos que nós temos um pouco mais de predileção. O Astro resolveu aparecer agora no final do vídeo. Astro! Tá vendo? É impressionante como o Astro adora participar dos vídeos aqui do canal Boteco Connection. Mas é isso, galera. Um abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado aí do canal, do vídeo. E deixa o like, compartilha e vamos conversando aí à medida que os debates forem acontecendo. Abraço para todo mundo. É nóis, tamo junto. Boteco Connection na veia. Abraço.